Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiramente em Isaías 43. Isaías 43. Inclusive, essa palavra é uma palavra que Deus tem ministrado no nosso coração já há muitos e muitos dias. E em um desses dias eu estava na nossa sala, pastor Angélica e eu, e de repente eu coloquei uma canção ali na TV e eu comecei a adorar o Senhor dentro da nossa sala. A presença do Senhor veio de uma forma tão linda e tão poderosa naquele lugar, e tomou realmente o meu coração, e eu comecei a ministrar sobre a vida da minha esposa, sobre aquele lugar, e Deus começou a se mover de uma forma muito forte ali, estabelecendo alguns decretos, né, amor? E Ele disse assim para mim: agora você pega e escreve tudo que eu vou te falar. E eu comecei a escrever ações que nós estamos tendo na igreja, ações que nós vamos ter, inclusive essas mudanças que vocês já viram acontecer aqui na igreja, que é só o início de algumas mudanças. Foi tudo nesse dia. O Senhor disse para mim: você vai estabelecer o projeto Neemias, vocês vão começar a estabelecer novos fundamentos, porque o que os trouxe até aqui não é capaz de levá-los adiante. E entenda que esse projeto Neemias, ele não significa apenas a base de uma estrutura física, e nós vamos ampliar as nossas estruturas físicas. Por isso que os seus recursos também eles são importantes para isso, mas eles não são apenas sobre isso. Nós vamos ampliar as nossas ações como igreja nessa cidade. Lembra que a direção que Deus disse para nós é que nós vamos em cada canto dessa cidade, que nós vamos entrar em lugares onde ninguém quer entrar, que nós vamos estar em lugares onde ninguém quer estar, que nós vamos ministrar para pessoas que ninguém quer ministrar, que nós vamos para os hospitais, nós vamos para as escolas, nós vamos, enfim, para os asilos, nós vamos nos mover, e nós já começamos a fazer isso. Deus já começou a nos colocar em lugares estratégicos, em mesas estratégicas, para tratarmos inclusive de assuntos importantes nessa cidade, para realmente alcançarmos e cuidarmos daqueles que mais precisam. Essa semana mesmo eu estava numa reunião, pastor Angélica e eu, numa reunião na prefeitura com a nossa vice-prefeita, e eu confesso a você, eu já sou chorão por natureza, mas ela trouxe uma situação tão difícil, e pedindo o nosso socorro, nossa ajuda como igreja, para a gente poder se mover juntamente com eles. E eu confesso que naquela sala eu já comecei a chorar ali dentro. E eu disse: Senhor, nós como igreja nessa cidade, nós temos feito muito pouco ainda. Nós podemos fazer muito além, nós podemos fazer muito mais, nós temos o dever de fazer isso. Por isso a importância de você entender de que você, como filho de Deus, você só não tem apenas o papel de vir na igreja, ouvir uma linda ministração, uma linda canção. Você é a igreja também. Você precisa se mover como igreja, você precisa crer que você é a igreja, você precisa pensar como igreja, você precisa respirar como igreja, você precisa sonhar os sonhos que Deus sonha, você precisa se comprometer com aquilo que você diz que você crê. Por isso que eu fico doido da vida quando as pessoas dizem: não, eu creio, mas não se compromete, não se envolve, não investe naquilo que diz que crê. Como que eu vou ter uma crença passiva sem me envolver com aquilo que de verdade eu creio? Eu tenho dito, queridos, que talvez você não entendeu. Tem gente dentro da sua casa, da sua família, ou no seu hall de amigos, no seu hall de trabalho, que se morrer hoje vai para o inferno. E vai para o inferno talvez por causa da sua omissão como filho de Deus. E isso não é para trazer um peso sobre você, mas é para trazer um despertamento, porque nós não podemos mais perder tempo. As pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo. Satanás muitas vezes está entrando dentro das casas, e muitas vezes os filhos de Deus estão de braços cruzados vendo isso acontecer. Tragédias estão acontecendo ao nosso redor todos os dias, e o problema é que muitas vezes os filhos de Deus perderam a sensibilidade de se compadecer com aqueles que choram, de sofrer com aqueles que sofrem, ou de ter uma atitude para que vidas sejam transformadas. Ontem nós estávamos na mesa, a pastora Remy mostrou um vídeo, mostrou para mim, para a pastora Angélica, um vídeo de uma criança de 2 anos, que pegou a arma do pai que estava em cima da mesa, aqui no Mato Grosso do Sul, Rio Verde, e de forma acidental foi e atirou na mãe. Quando eu vi aquilo, meu coração gritou de dor. Você tem noção do que é isso? Mas às vezes a gente está tratando as coisas como se elas fossem normais. Elas não são normais. Não trate as coisas como se elas fossem banais, porque elas não são.
É algo real. Está acontecendo todos os dias perto de mim, de você. O problema é que muitas vezes a gente só sente quando é com a gente. Quando acontece dentro da sua casa, quando acontece junto da sua família, aí muitas vezes você sente a dor. Mas nós como igreja, está na hora de a gente começar a sentir a dor do próximo. Começar a deixar de lado as diferenças. Porque nós temos diferenças. Lembra que eu disse que nós somos uma família? E nós somos uma família imperfeita, porque aqui dentro a gente tem várias diferenças. Diferenças de pensamentos, de opiniões, de dons, de talentos. Só que nada disso pode ser maior do que aquilo que nos uniu, que é o sangue de Cristo. Que as nossas diferenças caem por terra, para que haja dentro de nós o mais precioso de tudo, que é a presença dele. Eu sei que você tem sonhos, você tem projetos, e Deus se alegra com os teus sonhos e com os teus projetos. Eu sei que amanhã você vai levantar, você vai trabalhar, e você vai lutar pela tua casa, para trazer sustento para a sua casa, e tudo isso é importante. Mas não pode ser só isso. O que é que você está deixando escrito para as próximas gerações? Quando os teus filhos olham para você, o que eles veem em você que de fato vai gerar mudança neles? Se você morrer amanhã, o que eles vão falar a teu respeito? Vão dizer assim: nossa, meu pai e minha mãe eram muito trabalhadores. É isso? Não, eles lutaram muito para poder me dar uma boa escola e uma boa casa para morar. É isso que você quer deixar para a próxima geração? É isso? Você quer ser que nem o Julius lá do Todo Mundo Odeia o Chris? Não, meu pai trabalha demais, tem 2 empregos. Sabe o que é interessante? Que tem coisas que a gente precisa entender, que são importantes, mas tem coisas que são prioridades. Não troque aquilo que é prioridade, colocando no lugar delas o que é importante. É por isso que muitas vezes a gente chega num culto como esse e trata o culto e as coisas de Deus como uma coisa banal, como se fosse apenas mais um culto, porque a gente entra no automático da vida. É apenas mais um culto, é apenas mais um dia de trabalho, é apenas mais um dia. Vou te contar um segredo: não é apenas mais um dia, é apenas menos um dia na sua história. Porque cada dia que a gente vive é um dia a menos. Sim ou não? A nossa corrida é para o fim, não é para o início. Nós estamos gastando a nossa vida. Cada dia de trabalho é um dia menos de vida. Cada dia que você está com a sua esposa, com o seu marido, que você está aqui na igreja, é um dia menos que você está vivendo. Não é um dia a mais. E talvez você não saiba, mas a morte vai chegar para todo mundo. Talvez você não sabe, mas o fim chega para todos nós. E nós precisamos entender de que o fim tem que ser o melhor do que o começo. Porque o que vai definir para onde nós iremos não é o início, é o fim. O que vai definir se você realmente vai ter uma jornada com Cristo por toda a eternidade não é o início da sua caminhada, mas é o final dela. É quando a trombeta tocar, ou é quando a sua senha chegar, é que vai definir de fato para onde você vai, para onde nós iremos. Por isso, passar pelos desertos da vida, todos nós vamos passar. Dias difíceis, todos nós teremos. Batalhas, todo mundo tem. Dores, todo mundo tem. Ah, pastor, mas eu tenho um trauma muito difícil. Eu sei. Todos nós temos algumas marcas. Alguns têm marcas mais profundas, outros têm marcas um pouco mais leves, mas todo mundo tem. Mas a pergunta que eu sempre faço neste lugar é: até quando você vai ser escravo das suas marcas, das suas feridas? Até quando as suas mágoas, as suas tristezas, as marcas do seu passado vão definir quem você é?
Até quando você vai ser escravo de uma dor que tenta te perseguir a vida inteira? E entenda, lembra que talvez essa marca, ela começou há 10, há 20 anos atrás, mas se você continuar alimentando ela, vão se passar 30, 40, 50 anos, e você vai continuar carregando isso dentro de você. As marcas do deserto que você enfrentou, das batalhas que você tem vivido, elas não são maiores do que o Deus que você serve. Elas não são maiores do que a história que Deus escreveu a teu respeito. Elas não são maiores do que os sonhos que Ele tem para você. Lembra que eu disse que a nossa corrida, ela não é para o início, mas ela é para o fim. Então a gente precisa entender que a gente precisa deixar para trás as coisas que passaram, para a gente começar a viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus. Lembra que eu disse que nós estávamos dentro da nossa sala e Deus tomou o meu coração e Ele disse: Fabiano, começa a escrever as coisas que eu quero que vocês cumpram para esse tempo. E eu comecei a escrever. E Ele disse algumas palavras que era para mim embasar isso. E a primeira palavra que Ele me trouxe é a palavra, inclusive, que o apóstolo Djalma ministrou esses dias aqui, e que é uma palavra que vem nos perseguindo desde que quando nós assumimos a Igreja Água para Missões, que é Isaías 43, a partir do versículo 19. Coloca para mim. Ele disse: mais uma vez, eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu tenho para vocês como igreja do Senhor nessa terra. Ele disse: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Primeiro que a gente tem que entender que para a gente viver o novo de Deus, o velho tem que ficar para trás. Como que você quer viver o novo se sempre você fica preso no velho, nas coisas antigas, nas coisas passadas, nas grandes vitórias que você teve no passado, nas grandes experiências que você teve com Deus no passado? Entenda, se você teve, foi muito bom, mas passou, não tem mais jeito. Inclusive nós estamos levantando um altar para Deus hoje aqui, colocando nossa lenha, apresentando o nosso holocausto diante do Senhor, adorando a Ele. Ele vem com fogo e consome, mas amanhã tudo que a gente apresentou aqui já virou cinza. Não tem como eu ficar me lembrando das cinzas que foram queimadas. Eu tenho que todo dia construir um novo altar, apresentar diante dele um novo sacrifício, colocar lenha novamente para que ele venha e coloque fogo sobre esse altar. O relacionamento, ele é diário. Ele não é apenas em um tempo, ele não é apenas numa estação, ele não é apenas por um momento. Tem gente que vive de glórias passadas. O que passou, passou, irmão. Eu sempre entendo de que Deus tem coisas novas, e as coisas novas que Ele tem são muito melhores do que o que passou. Afinal de contas, tudo que Ele faz se renova, melhora a cada dia, expande a cada dia. Eu já vivi coisas incríveis, já vivi momentos extraordinários com Deus, nesses anos todos de caminhada, nesses 18, 19 anos de ministério. Mas eu sei que sempre tem algo novo chegando. Tem algo novo que Ele quer que eu experimente. Tem algo novo que Ele quer que a gente viva. Tem algo novo que Ele quer revelar a mim e a você. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu leio o mesmo versículo, o mesmo texto, que eu já li 20 vezes, de repente me salta aos olhos e digo: uau, como que eu não percebi isso? Como que eu não vi essa revelação? Como que isso não saltou ao meu coração? Por quê? Porque a palavra do Senhor é viva, Jerônimo. Ela é eficaz, ela é permanente. Só que olha o que é interessante. Ele diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo a luz, que está nascendo. Tem coisas novas nascendo para esse tempo. Tem coisas novas sendo reveladas a cada dia aos filhos de Deus. Só que tem filhos que estão distraídos e não estão percebendo as coisas novas que o Pai está revelando. Os sinais estão por todas partes, mas os filhos às vezes estão distraídos e não estão observando, percebendo. Rabacei andecai. Ele continua dizendo: porventura você não percebe? E tem gente aqui que não está percebendo as coisas novas que Ele está falando para você, e você continua perdido. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu quero que você segure aí um pouquinho. Todo mundo passa por dias difíceis. Todo mundo passa por desertos. Só que a gente precisa entender que os desertos são importantes na nossa vida. Você vai romper no meio do deserto.
Acho que você não entendeu. Você vai romper, você vai vencer no meio do deserto. Você vai crescer no meio do deserto. É essa palavra que Ele tem para você. Tem gente que tem medo do deserto. Não tenha medo do deserto, porque se Ele te plantou no deserto, foi para florescer no meio do deserto. Eu falo que o nosso Deus, Ele tem um quê com o deserto? Por quê? Porque o deserto é o ambiente mais inóspito possível. O ambiente mais difícil de qualquer coisa florescer ou dar fruto, sim ou não? O terreno, o solo não é apropriado para isso. O ambiente não é apropriado para isso. A temperatura não é apropriada para a vida. Durante o dia, um sol escaldante, temperaturas exorbitantes, que até o ser humano tem dificuldade de viver ali. À noite, na grande maioria dos lugares, um frio terrível. Não tem vida que de forma natural consiga sobreviver ali por muito tempo. Mas Deus está dizendo, preste atenção. Você não depende do ambiente, você não depende das circunstâncias, você não depende dos favores, você depende do Deus Todo-Poderoso. É por isso que Ele diz, ei, acho que você não entendeu, estou fazendo algo novo, tem uma luz, está prestes a nascer, mas eis que porei um caminho no meio do deserto e um rio no meio do ermo. Ele está dizendo, eu quero fazer você florescer e prosperar e dar frutos num ambiente que parece ser inapropriado. Para quê? As pessoas vão olhar e vão dizer, não é pela capacidade dele, não é porque ele pode, não é porque ele é sábio, é porque ele serve um Deus vivo que tudo pode, um Deus que faz caminhos no meio do deserto, que faz milagres acontecer no meio de um ambiente inóspito, de um ambiente difícil, porque Deus é capaz de mudar a tua história, independente de onde você esteja vivendo. Veja que Deus pegou Abraão e disse, ei, vou te tirar do meio do conforto da tua casa, da tua parentela, vou te mandar para uma terra distante, um lugar onde você vai prosperar, onde você vai dar frutos. Mas mal ele sabia que para ele chegar nesse ambiente ele teria que passar pelo deserto da vida. No deserto ele prosperou, no deserto ele cresceu, no deserto ele se tornou um homem próspero e muito rico. Depois veio o filho, que continuou sendo um homem próspero no meio do deserto. A Bíblia diz que onde o filho cavava poços, havia água que jorrava no meio do deserto. Os inimigos ficavam revoltados e diziam, nós temos que entulhar os poços de Isaac, ele não pode prosperar. Eles iam lá e entulhavam o poço dele, mas ele ia lá e cavava outro poço, e aonde ele cavava o poço, a água começava a brotar daquele lugar. Eles vinham e enterravam novamente, ele ia lá e nunca entrava em contenda com ninguém. Isaac nunca parou para contender com ninguém, porque ele sabia o Deus que ele servia. Para de ficar dando ouvido para as pessoas que estão à tua volta tentando te parar. Olha para o Deus que você serve. Você não precisa se auto-justificar, é Ele que te justifica. Ah, mas eu tenho que mostrar minha capacidade. Que capacidade que você tem? Porque se você não estiver em Deus, a sua capacidade é nada. Mas se você estiver no Senhor, você pode todas as coisas, porque é Ele que te levanta e te fortalece. Se for para aplaudir, aplaude de verdade, irmão. É para Ele, amém? Por isso entenda uma coisa, a capacidade que tem dentro de você foi Ele que colocou. Ou você acha que é porque você é bom? Eu tenho dons, você acha mesmo que é porque você é bom? É porque Ele colocou dentro de você. Pare de querer se justificar, de tentar provar para os outros alguma coisa. Você não precisa. Isaac, onde ele ia, cavava o poço, a água vinha, brotava. Ali ele prosperou.
Entenda que Deus te faz prosperar no meio do deserto. Mas tem gente trocando a presença de Deus pelos pratos de lentilha desse tempo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para cultuar, não tem tempo para servir a Deus. Ah, mas eu estou trabalhando demais, eu preciso trabalhar. Você precisa trabalhar. E aonde fica Deus na sua história, na sua vida? Ou você acha que é na força do seu braço que vai prosperar? Entenda que é necessário passar pelo deserto. E Ele muitas vezes vai te tirar de um lugar tranquilo para te colocar no meio do deserto, para você poder crescer. Ele tirou Moisés do meio do palácio e disse: sabe onde vai ser o seu treinamento agora? Você já foi treinado no palácio, já foi educado como um príncipe, já aprendeu as artes de guerra como um príncipe. Agora eu vou te treinar no meio do deserto, porque é lá que você vai dar fruto, é lá que você vai florescer, é lá que você vai ser usado por mim. Saiu do palácio, foi lá trabalhar no meio do deserto. Quantos homens de Deus foram treinados no meio do deserto? Deus levanta um João Batista, que poderia viver como um sacerdote, filho de Zacarias, dizendo assim: não, eu vou viver aqui tranquilo, vou dar continuidade ao legado do meu pai, servindo no templo, sendo honrado, sendo bajulado. Foi isso que ele fez? Ele foi para o meio do deserto, comer gafanhoto e mel. Mas a Bíblia diz de que através de João Batista, o silêncio que havia entre Deus e o povo foi quebrado. Porque ele passou a ser a voz no deserto. A voz dele? Não. A voz do que clama. Ali ele anunciou o Messias que estava prestes a vir. Ele abriu mão de prazeres deste mundo para ser um balizador. Acho que você não entendeu. O que é ser um balizador? É aquele que aponta o caminho. Eu não sou o caminho, você não é o caminho. O meu papel e a minha missão é simplesmente apontar o caminho. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas sabe o que é lindo nisso tudo? Eu preciso terminar, que eu tenho poucos minutos, que esse relógio não se converte. Oh, Jesus! Temos que orar, fazer uma campanha para esse relógio se converter, irmão. Me ajuda, irmão. Sabe o que Ele promete a mim e a você? Que aqueles que são fiéis a Ele no meio do deserto, no meio da dor, no meio da escassez, no meio da batalha da vida, Ele faz a gente prosperar no meio disso tudo. Ele faz a gente prosperar aonde quer que nós estivermos. Coloca para mim Salmo 107, por favor. Salmo 107. Eu não sei como você chegou, e talvez você está meio desesperado pela situação que você está vivendo, pelas coisas que você está enfrentando. Talvez você está olhando para um lado, olhando para o outro e não vendo saída. Acho que é porque você esqueceu de olhar para cima. Levanta a tua cabeça e olha para o seu Redentor, porque Ele vive, Ele reina, e em breve Ele voltará. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Você não depende de pessoas, de governo, de estações. Ah, mas está tendo uma guerra, a bolsa está oscilando, o que vai ser da minha vida? Ei, entenda uma coisa, eu dependo dele. Porque mesmo que a figueira não der os seus frutos, mesmo que não haja pasto para os gados, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Irmão, já tem anos que eu larguei tudo, eu e minha família, o conforto de ser um empresário, para viver exclusivamente a serviço do reino. Passamos por batalhas muitas, ainda passamos por algumas, mas em nenhum momento Ele faltou em nossas vidas.
Em nenhum momento Ele nos desamparou, em nenhum momento Ele faltou nas nossas vidas, na nossa história. Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos desamparou. Porque no Senhor nós não teremos falta de nada. Mas esse nada não é as coisas que você quer e deseja, é que nele você não vai ter falta de nada, porque Ele sempre vai ser o seu tudo. Ele vai ser suficiente. Ele é suficiente. Salmo 107, versículo 6. E presta atenção que esse versículo é para muitos que estão aqui hoje. Fabi, quando terminar esse culto hoje, você vai ligar para sua mãe e vai falar assim: mãe, Deus mandou te dizer nessa noite que tem algo que você está clamando diante dele, e Ele ouviu o seu clamor, e nesta noite Ele estendeu as mãos em teu favor. Deus mostrou a sua mãe lá em Umuarama, e Deus mostrou ela do lado da cama dela, fazendo uma oração diante de Deus. E Deus disse que hoje Ele ouviu o clamor dela, e hoje Ele estendeu as mãos em favor dela, para ela descansar o coração, porque Deus entrou nessa peleja. Xarabarabacê. Presta atenção. Versículo 6 diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Segura um pouquinho. Oh Jesus, eu falo, Espírito Santo, preciso terminar. Ele O Senhor disse, filha, que você tem clamado dia e noite diante do Senhor. E você tem dito a Deus: Deus, inclusive fale ao coração do meu marido aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesse tempo, para que ele possa entender aquilo que o Senhor tem me mostrado e aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. E Deus tem dito que Ele tem ouvido o teu clamor, porque muitas vezes nem o seu marido tem visto as lágrimas que correm nas madrugadas diante de Deus. Mas o Senhor está dizendo que aquilo que Ele tem falado ao teu coração e Ele tem revelado, Ele vai revelar ao coração do Bruno nesses dias, trazendo uma completude. Arabaçuiandecai. Vocês vão se completar como nunca antes. E o Senhor disse: acalme o coração, porque esse deserto vai passar, e vocês estão prestes a viver o melhor tempo da história de vocês, em todas as áreas da vida de vocês. Se prepare para o novo do Senhor. Como diz o pastor Claudemir, se prepare, porque o seu telefone vai tocar. E ó, ele já me testemunhou, viu? Que você fez uma oração esses dias com eles e algo já aconteceu, que a resposta já veio. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Deus ouve orações, Deus ouve o clamor do seu coração. Meu Deus. Sabe o que Deus me fez lembrar, Manu? Daquela viagem que Deus deu para você. Uma viagem de desfrute. Mas o Senhor diz que preparou algo muito maior para esse tempo, para você e para sua casa. E você sabe o que é. Ele diz: pode contar os dias. Pode contar os dias, para que isso aconteça. Porque em breve você vai estar aqui testemunhando juntamente com a sua família, dizendo: se cumpriu sobre minha casa. Falta pouco. Não acabou ainda. Marina, fica de pé, faz favor. Dá um abraço na Manu, faz favor. Esse é um abraço de cura para o seu coração, para você nunca esquecer da filha preciosa que você é, da filha amada que você é. Ele ama você.
Você nunca foi uma rejeitada, você sempre foi uma amada, uma filha preciosa, escolhida desde o ventre da sua mãe. Foi Ele que escolheu você, filha, desde o ventre da sua mãe. Ele disse: eu escolhi você para nascer e dar muitos frutos nessa terra. Você nasceu para frutificar. Arabacei, andecai, anderabachei. O Senhor me fez lembrar, ou melhor, me fez ver algo que eu nem sabia. Lá atrás, você muito menina, quando você chegou na igreja Ágape Missões, com o coração incendiado por Ele, dizendo: Senhor, eu quero gastar minha vida na sua presença. E Ele disse que Ele está trazendo de volta essa chama no seu coração, porque você foi chamada para ser mãe de muitos filhos. Arabarabacê. Ele disse que o Miguel demorou para nascer, biologicamente falando, porque ele queria mostrar para você que na verdade tem muitos filhos que não são biológicos, mas que vão nascer através de você, Arabaçu, através da sua casa, filhos que vão ser gerados e que estão sendo gerados na madrugada da vida, Arabaxê, Candarabaçu. Por isso o Senhor diz que vai mudar a história de vocês, vai dar tempo para vocês, Arabacê. O Senhor diz que, mais uma vez, Edivan, Ele está quebrando esse cativeiro que você está preso, na questão do seu trabalho. Ele está dizendo: ei, estou fazendo algo novo, e você vai viver algo novo, que não vai mais te prender, porque Ele tem visto o teu coração com o desejo de ter tempo para poder servir ao Senhor, que é isso que queima no teu coração. Ele diz que esse serviço não vai te prender mais. O tempo está contado, Ele diz, porque tem algo novo, uma porta nova que Ele já abriu. Preciso terminar. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal. O amor dele é leal. O nosso amor muitas vezes é desleal, mas o dele é leal. Ele é leal. E por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. E para poder terminar, vamos lá para o versículo 33. Meu Deus. Ele é Ele, não é o pastor Fabiano, não é a pastora Angélica, é Ele. Ele transforma, Rafa, rios em deserto e as fontes em terra seca. Mas Ele também faz a terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Mas Ele também transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali Ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa, Ele se multiplicam e não deixam com que os seus rebanhos diminuam. Para poder finalizar, entenda uma coisa: Ele é aquele Deus todo-poderoso, que Ele pode transformar a terra seca, ou melhor, a terra fértil em terra seca, que pode secar os rios, uma única só palavra. Mas Ele também é um Deus que tudo pode, e Ele pode trazer vida aonde havia morte, aonde havia sequidão. Ele pode trazer prosperidade. Ele pode te plantar aonde Ele quiser, e você vai prosperar aonde Ele te plantar. Pastor Claudemir, vocês vão prosperar aonde Ele plantou vocês. Entenda isso. Basta uma palavra dEle. É uma palavra. Por isso, você não serve um Deus qualquer, você serve um Deus que tudo pode. Pare de fugir dos desertos da vida. Para de fugir do meio das batalhas, porque é nas batalhas que Ele está te forjando para você crescer. Cresça e prospere. Cresça e glorifique a Ele. Cresça e viva aquilo que Ele tem para você. Mas seja grato àquilo que Ele já tem te dado nesse tempo. Seja grato àquilo que Ele já tem te revelado, àquilo que Ele já tem feito. Pastor, mas ainda não estou vivendo aquilo que eu sonhava. Então seja grato àquilo que você tem vivido nesse tempo.
porque a sua gratidão rega a terra. A sua gratidão rega a terra que estava seca começa a ser regada através da sua gratidão. A sua gratidão vai regando a terra seca e vai fazendo prosperar aquela semente que parecia que estava morta. Ela começa a nascer, ela começa a gerar vida, e aonde há vida há esperança, e aonde há esperança há a presença de Deus. E é por isso que ele diz: ei, nesta noite traga à memória aquilo que traz a vocês esperança. Esperança, que a esperança reine dentro de você e do seu coração. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? É simples. Senhor, se o Senhor me plantou aqui no meio desse deserto, é porque o Senhor tem um propósito nisso tudo. Então eu quero aprender com o Senhor, eu quero ser grato ao Senhor, eu quero caminhar em fidelidade com o Senhor aqui, eu quero ser alguém que cresce e amadurece aqui, eu quero ser alguém que consegue dar frutos aqui. Usa-me a mim, toca em mim, transforma a mim e me faz prosperar aonde o Senhor me plantou. E como prosperar? Não só financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, como família, como reino de Deus. Para de fugir, para de se esconder, chega de mimimi. Sabe o que é lindo? Quando você pega soldados, que são soldados mesmo, de guerra, corajosos, que passaram por muitas batalhas, eles têm prazer muitas vezes de arrancar a roupa e mostrar as marcas e as feridas, dizendo: olha as minhas cicatrizes de guerra, olha o que eu tive que passar. Aqui, esse tiro aqui eu tomei lá no Vietnã, lá no Iraque. Você não foi chamado para ser mimizento, você foi chamado para ser filho de Deus. Sabe uma coisa que eu digo? Está difícil? Se você parar vai ficar muito mais difícil. Ah, pastor, mas não deu certo até agora. Não deu certo, então continua até dar certo. Por que a gente tem a cultura que a gente tem que parar no meio do caminho e ficar reclamando? Não deu certo, faça dar certo. Eu estou plantando, mas não está crescendo. O que está acontecendo? Deus me ensina a entender onde eu estou falhando. Mas eu não vou parar, eu não vou me esconder, eu não vou ficar lamentando. Eu vou continuar até dar certo. A jornada não acabou, porque enquanto tem vida, tem esperança. Para de ficar lamentando na beira do caminho e diga: Senhor, me faça alguém forte, me faça alguém valente. Mas vou falar: para de ser egoísta. Não fique olhando somente para suas lamúrias e para suas necessidades. Olha para Ele. Olha para Ele e diga: Senhor, as minhas dores eu sei que o Senhor considera, porque as suas dores são importantes para Deus, mas as suas dores não são maiores do que o seu Deus. Ou você acha que Ele errou? Ou você acha que Ele falhou? Você acha que Ele falhou com você? Você acha mesmo que Ele não sabe o que está fazendo? Você acha mesmo que Ele tinha que pedir conselho para você de como fazer ou como proceder? Apenas confia e entrega os teus caminhos e se permita viver o novo de Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. 8h33 eu tenho que acabar. Se coloca de pé por gentileza. 8h33 é profético demais, né? 8, dupla aliança. 33 é a idade dele. Meu Deus do céu. Como diz meu apóstolo Judá, tudo fala. Você imagina, apóstolo Judá. Esses dias eu estava tratando sobre o encontro da paz aqui na cidade, com o presidente do conselho de pastores, tratando sobre um assunto bem delicado aqui. E a lei do encontro da paz na cidade, ela foi feita por quem? O apóstolo Judá Bertelli, quando foi vereador aqui. E ele me contando que quando ele perdeu a eleição seguinte,
Ele ficou muito triste, né? Você imagine se Judá Betel tivesse preso numa Câmara Municipal hoje. O que as nações não estariam perdendo. Você consegue entender de que às vezes o que é lágrima em um dia, depois vai se tornar em glória? Quando o apóstolo Judá teve que ir embora daqui de Naviraí, o coração dele, o coração da pastora Zilda ficaram muito apertado. Eles sempre amaram essa cidade. Eles amam essa cidade, eles amam essa igreja. Tanto que todas as vezes que ele entra aqui, ele diz assim, a última vez ele disse para mim, falou, Fabiano, o lugar que eu mais me sinto realmente encaixado, me sinto em casa, é aqui. Ele falou, posso rodar o Brasil inteiro, posso rodar o mundo inteiro, mas quando eu entro aqui, é aqui que eu me sinto em casa. Cada canto dessa cidade tem uma história minha, uma história que eu vivi, uma história que eu vivi com a minha família. A rua que eu vivo, que eu moro hoje, que é onde tem a casa dele, leva o nome do pai dele. Mas chegou uma hora que ele teve que ir embora. E a hora da partida às vezes é difícil. Os filhos daqui mesmo não compreenderam, muitos deles até hoje. Muitos deles estão lamentando ainda a partida do apóstolo Judá. Mas eu me lembro que quando eu ia para o bosque com os meninos, eu dizia assim, aproveita, porque Naviraí não comporta mais aquilo que Deus tem para fazer e para cumprir através de Judá Betel. Quem desfrutou, quem aproveitou, entendeu o momento. Nós não podemos ser egoístas. Hoje, Deus está usando a vida dele em vários cantos desse Brasil e desse mundo. Hoje, inclusive, ele está nos Estados Unidos hoje. E detalhe, a missão lá ou aqui é mais importante? Não, o mais importante é a gente estar no lugar onde Deus nos mandou estar, encaixado naquilo que Deus nos mandou fazer. Por quê? Porque você só vai prosperar e crescer e dar frutos se você estiver enxertado no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo. Hoje eles estão felizes vivendo aquilo que Deus chamou eles para fazer. Tiveram que renunciar, tiveram que abrir mão de muitas coisas. Faz parte da vida abrir mão de coisas. Faz parte da vida ter que renunciar para a gente viver coisas novas. Não tem como a gente viver coisas novas se a gente ficar preso no velho, na velha estação, no velho tempo, no que passou, nas glórias passadas. Apenas se permita viver o novo. E eu quero orar por você, porque Deus diz que tem coisas novas para liberar sobre a sua vida. E aí você que está no meio do deserto hoje, está tudo bem. O deserto faz a gente crescer. A Bíblia diz de que Mateus 3, Jesus foi batizado por João Batista no deserto. Ou melhor, foi batizado por João Batista. E depois de ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele foi encaminhado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás. Ele tinha acabado de ser validado, pastor Nilson, pelo próprio Deus, dizendo, esse é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi revestido de autoridade e poder, mas o mesmo Espírito conduziu ele para o deserto, para ser, a Bíblia diz isso, 4:1, coloca lá, Mateus 4:1, para ser tentado por Satanás, pelo diabo. Coloca para mim, Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Você está achando que o deserto que você está vivendo foi Satanás que te colocou lá? Talvez foi o próprio Deus que colocou você lá para você crescer e aprender, para você poder vencer, para você poder amadurecer, para você poder prosperar. Mas uma coisa eu te digo, não prolongue os seus dias no deserto. Não prolongue os seus dias no deserto, porque às vezes uma jornada que é para ser curta demora às vezes muitos anos, 40 anos, e tem gente morrendo no deserto, e não é porque Deus queria que você ficasse muito tempo, é talvez por causa da dureza do seu coração, por causa da sua insubmissão, muitas vezes, que esse deserto tem se prolongado. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu tenho algo novo, eu tenho vida, eu quero te tirar agora desse deserto, para te levar numa terra fértil que emana leite e mel. Eu tenho vida e eu quero ver você viver essa vida.
Vida e vida em abundância. Você tem dois caminhos: obedecer é melhor que sacrificar. Ou obedece ou paga um preço. Vem pela obediência, vem pelo amor, se curva, se rende. Um barro amolecido na mão do oleiro é fácil de ser moldado, mas quando ele enrijece, ele tem que ser quebrado. Cuidado, porque ser quebrado dói, mas ser moldado é bom. O meu pastor, ele fala o seguinte, ele fala assim, o pastor Betel, ele fala assim para mim: filho, eu não quero matar o leão que tem dentro de você, porque eu gosto do leão que tem dentro de você. Eu só preciso moldar. Se permita ser moldado. Não é para matar as características que já tem dentro de você, porque elas são lindas, elas são preciosas, Deus colocou dentro de você. Mas é para ser ajustado, é para ser moldado, é para ser ativado. Então, o Ministério de Louvor vai adorar. Você tem liberdade para sair do seu lugar e vir aqui no altar. Eu quero orar por você. Mais 5 minutos eu vou encerrar o culto. Por isso não vai embora sem a bênção apostólica. Mais 5 minutos eu só quero orar por você. Se você entendeu tudo aquilo que Deus ministrou no teu coração, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Vem viver o novo de Deus. Vem viver um novo tempo em Deus. Vem viver vem viver e prosperar no meio do deserto. Vem, você não está inserido numa terra seca, você está inserido numa terra fértil, você está inserida num solo fértil, porque você está inserido no solo de Deus. E aonde Deus te insere é para prosperar, aonde Deus te insere é para dar frutos, aonde Deus te insere é para poder governar, aonde Deus te insere é realmente para cumprir o propósito. Se permita viver e cumprir o propósito que o Senhor tem para você. Du, entenda uma coisa, Du. Não, entenda não, pode vir aqui para frente primeiro. Isso. Olha para mim, aqui nos meus olhos. As decepções que você teve com homens não refletem aquilo que Deus tem a teu respeito. Homens não definem destinos de outros homens, é Deus que define. E aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir. Para de ficar olhando para as tuas chagas e olha para Ele, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Há uma capacidade que Ele colocou dentro de você e que chega de ficar guardando dentro de você essa capacidade. O diabo estava querendo cirandar com você de um lado para o outro. Ei, o Senhor está dizendo aí: raízes, tempo de criar raízes. Chega de ficar olhando para o tempo. Cria raízes, diz o Senhor, que você vai crescer. A chuva vai vir e vai adubar essa terra, e você vai prosperar aonde você tiver raízes.